Bom dia, gente. Vamos chegando. Como é que foi a semana de vocês? Final de semana, feriado. Ótimo dia para todo mundo. E mais uma vez eu queria ler uma frase aqui para vocês, tá? Entregue seus problemas a Deus. Ele sempre estará acordado a noite toda. A gente dorme, né? Mas Deus não. Bom dia. Vamos lá? O que foi que a gente falou semana passada? Alguns motivos, né, que nos obrigam, entre aspas, a fazer o desapego. E também fiz algumas perguntinhas no final para que a gente pudesse identificar, tá identificando em casa os focos de tralha, né? Os níveis onde tem mais tralha que a gente possa começar a destralhar, tá? Bom dia, sejam todos bem-vindos. E aí eu queria dizer pra você que você não está só, tá? Às vezes a gente pensa, meu Deus, que bagunça. A minha casa é uma bagunça, eu tenho muita coisa, o que é que eu faço? A gente pensa que é só a gente, mas não. É assim, vamos dizer que é mundial isso aí, em todo canto, em todo o país, existem pessoas que sofrem com a tralha. A maioria das pessoas até, certo? E aí a gente já identificou a tralha, né? A gente fez aquele diagnóstico e identificou onde é que estão os focos maiores de tralha. E aí como a gente faz para, como eu posso dizer, separar essas tralhas, a gente realmente saber que aquilo é tralha. Bom dia, Sandra. Aí a gente fica, como eu vou definir, né? Eu costumo separar em 4 caixinhas, eu chamo de 4 caixas, tá? Aí uma caixa, quando eu for fazer essa organização, vou separar. Eu coloco nessa caixa coisas que eu uso, que eu preciso, que eu gosto, certo? E numa segunda caixa são coisas que estão sujas, desorganizadas, quebradas. Na terceira caixa, coisas inacabadas. Por exemplo, eu tenho aqui em casa uma caixa cheia de material de bijuteria. Quando a minha filha mais velha, que hoje tem 8 anos, ela nasceu, eu pensei em alguma coisa para trabalhar em casa, para ficar mais perto dela, e comprei material de bijuteria. Quem foi que disse que hoje eu faço? Então, essa caixa lá de bijuterias, tá vendo como eu estou em um processo que nem vocês? Essa caixa de bijuterias que tá lá parada, ali é uma tralha. São objetos, coisas inacabadas. Vê se na tua casa não tem algo que você começou e hoje em dia já não faz mais sentido pra ti e tá lá parado. Você nem continua, né? E nem passa pra frente. E uma quarta caixa são aqueles locais que tem muitas coisas entulhadas, pequenos locais onde tem muita coisa ali socada. Então você pode separar, pegar essas coisas, se tem um espaço pequeno cheio de coisas, já separa, para você passar um pente fino ali. Então essas 4 caixas, quando você for destralhar, te ajudam muito a identificar, porque quando você separa já o que você gosta, o que você precisa, o que você usa, com coisas sujas, aí você vai dando destino. Essa caixa que são coisas que eu uso, eu já vou deixar aqui, porque quando eu for organizar, eu vou organizar elas, porque são coisas que eu uso. A caixa de coisas sujas, quebradas e desorganizadas, as sujas eu ponho para lavar, as quebradas eu jogo fora, e as desorganizadas eu vou organizar. E aí onde eu vou fazer, nessas desorganizadas, eu posso fazer dividir em categorias. Essas desorganizadas, tem alguma coisa que eu uso? Tem alguma coisa que eu gosto, que eu preciso? Se não, mas estão em bom estado, já separo para doar, já separo para vender, dependendo do que for. E aí você vai fazendo essas divisórias. Se for nas inacabadas, essa caixa que você separou para colocar coisas inacabadas, você vai e pensa, eu vou continuar isso que eu parei algum tempo atrás? Ou não? Aí eu penso, não, eu vou. Então eu me proponho a escolher um dia para iniciar. Coloco data, tá, gente?
Ah, eu vou começar dia 1º de dezembro, por exemplo, eu, né? Vou voltar a fazer minhas bijuterias e coloco lá. E eu começo nessa data. Se eu não começar, seria mais interessante que eu vendesse esse material, ou que eu desse de presente a alguém que esteja, sei lá, pensando em começar um negócio e não sabe por onde, e aí eu podia presentear. Entende? E nessa última caixa de coisas que estão muito amontoadas num canto, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com a caixa que tem as coisas desorganizadas, sujas e quebradas. Eu faço uma categorização do que tem lá e vou vendo o que aqui já faço dentro dessa caixa que já foi categorizada, né? Já separei em 4 caixas, e essa 4ª caixa eu já posso separar e fazer outra categorização de coisas que eu uso, que eu não uso, que eu não quero mais, não faz sentido, que estão quebradas, sujas, e aí vai. A gente faz já dessa forma, certo? E no meio dessas coisas, como eu falei pra vocês, vocês podem encontrar coisas que realmente estão em bom estado e você pode presentear alguém. Já falei isso bastante, né? Que você pode presentear, você pode vender, e aí já desocupa um espaço na tua casa, porque não faz sentido você ter o que tá parado e você não usa. Então, a tralha, ela não se organiza. Frase assim que está estampada aqui na minha testa. Tralha não se organiza, tá? Então, a organização que você faz deixa você com mais praticidade na sua casa. Quando você organiza as suas coisas, você tem um desses benefícios, que é a praticidade. Então, se você for tentar organizar a tralha, coisas que você não usa, que você não quer, tá quebrado, sujo, não fica prático. Porque quando você for atrás de uma coisa que você quer, tantas coisas estão na frente, as tralhas, que não fica prático. Entende? Vamos lá. Então, para você dar adeus a essa tralha, certo? É importante que você entenda, como eu já falei no começo, que você não está só. Você não está só nesse processo. Não é uma coisa que, eu sou diferente de todo mundo. Todo mundo tem a casa organizada, todo mundo tem suas coisas que usa e tá tudo lá, tudo certo. Não, não é assim. Você pensa que é assim, então você não está só. Para você ter uma ideia, nesses países, Estados Unidos, Canadá, né, esses países mais desenvolvidos, onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior, elas têm grandes casas, mas elas têm muita coisa acumulada. Tanta coisa acumulada que, se você for pesquisar na internet, você encontra até programas onde profissionais vão na casa dessas pessoas, tá? Que elas têm tanta coisa que elas não conseguem sozinhas. Elas não conseguem, como eu tô passando aqui pra vocês, né? Acredito que a gente tá num nível assim, que a gente pensa que é o máximo do nível de tralha. Não. A gente até consegue sozinho. Ou então precisa de uma personal organizer, né? Pra orientar e tal. Mas a gente consegue uma boa parte sozinho. A gente vai lá, pega, categoriza, separa. Mas tem pessoas que elas acabam adoecendo. Elas acumulam tanto que elas chegam a um ponto que elas não conseguem destralhar, desapegar sozinhas. Então, nesses programas, tem um que eu até vi, que o nome é Acumuladores. Você pode até procurar no YouTube. Esses profissionais vão na casa da pessoa e ajudam ela a destralhar. Porque o que acontece nesses países? Tem vizinhos que podem denunciar. Se você tem uma casa que é acumulada, cheia de coisas, que às vezes atrai bicho, sujeira, e isso pode encadear coisas para os seus vizinhos, os vizinhos têm o direito de denunciar. Podem denunciar a pessoa que tem muita coisa, acumula bastante coisa, e aí essa pessoa, se ela tem um prazo. Você tem 30 dias para desacumular, tirar o lixo da sua casa, senão você perde a casa. Você pode perder até a guarda dos filhos. A gente pensa que é brincadeira. Não é brincadeira, gente. Tralha, acúmulo de coisas, além de doença mental, doença física, traz esses problemas enormes. Você já pensou? Você está na sua casa, você tem o que você quer e não liga, e de repente chega um vizinho e te denuncia
porque tuas coisas estão trazendo bicho para casa dele. E aí chega um oficial, alguém da polícia, não sei, e te dá um decreto: olha, você tem tantos dias para se desfazer da tralha, ou então a gente vai confiscar a sua casa, você vai perder a guarda dos seus filhos. Isso a gente não tem noção, né? Ó, a Fabrícia disse que já assistiu Acumuladores. É nesse sentido. Que a gente pensa que é besteira, só porque eu tenho um entulhinho de coisa ali, tudo bem. Aqui no Brasil, né, acredito que não tenha esse nível de acumuladores. Mas, aos poucos, né, de acordo com o poder aquisitivo, às vezes tem pessoas que quanto mais dinheiro tem, mais coisas compram, mais acumulam e não tem noção. Então, lá fora, as pessoas chegam a esse nível de doente. E aí tem esse programa que ajuda, né? Como eu disse, as pessoas não conseguem só se desfazer dessas tralhas e pedem ajuda. E aí realmente tem pessoas que conseguem com muito. Às vezes tem pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, que também esses profissionais, eles ajudam, orientam a pessoa, porque às vezes quando você não trata a sua mente, fica difícil. Então tem pessoas que precisam primeiro tratar a mente, para depois ir desapegando, destralhando e tendo uma vida melhor. Agora tem pessoas que não conseguem. Elas realmente perdem a casa, perdem a guarda dos filhos, até resolverem esse problema. Parece absurdo, né? A gente não consegue visualizar, mas existe. Certo, gente? Então vamos cuidar. Aqui no Brasil ainda não tem isso, que eu saiba, né? E também acredito que não tem esse nível de entulho. Talvez tenha pontos, né? Realmente história, se você procurar. Você pensa que não, às vezes tem. Eu é porque não pesquisei por aqui. Então, vamos cuidar de estralhar, certo? E aí, quando acontece isso, tem pessoas, mesmo também fora, e aqui no Brasil também já acontece, de alugar espaços externos. Não sei se vocês já ouviram falar. São storages que chamam, né? Que são pequenas, como se fossem garagens. Fora da casa, às vezes nem é do lado da casa. É num outro endereço. As pessoas alugam para tirar as coisas de lá e colocar lá e desafogar a casa. Certo? Aqui no Brasil também acontece. Agora sim, é errado isso? Não. Não é que é errado. Cada um faz o que quer com as suas coisas, né? Com a sua vida. Mas quando você aluga esses espaços só para colocar coisas lá, e de repente galpões com várias garagens, é isso. Tem pequenos, tem de vários tamanhos. É de acordo com a sua necessidade e seu bolso. São caríssimos alguns. Você paga por mês para ter aquele espaço para guardar a tralha. Você já pensou num negócio desse? Mas tudo bem, se você aluga para colocar... eu vou colocar um determinado tempo, por exemplo, você trabalha com vendas e vende produtos, às vezes na sua casa você não tem um espaço para guardar aqueles produtos que você vende. Então você faz um estoque extra, você aluga um local. São coisas que elas circulam, elas entram e saem com frequência. Tudo bem. O que é que a Fabrícia está dizendo aí? Para a pessoa alugar e guardar o que quer, lembranças e tal. Isso. Mas quando as pessoas alugam por um tempo e fica circulando, tudo bem, não tem problema. O problema é que você aluga e diz que é temporário. Não, é só por enquanto eu me resolvo aqui com as minhas coisas, mas passa 1 ano, passa 2 e tá lá as suas coisas. Coisas paradas, elas dão bicho, elas estragam. Você nem tá vendo. Se você gosta tanto dessas coisas, por que você colocou lá tão longe de você? E você, por mais que tire da sua frente, você pensa a princípio que não vai te incomodar, mas te incomoda. Várias vezes, talvez durante a semana, você pensa, eu tenho minhas coisas lá. Aí ele começa a lembrar do que tem lá. E isso acaba te trazendo essa tralha emocional, que você já sabe, que a gente já conversou sobre isso. Verdade, fica lá pra sempre. Fica. E aí você tá gastando dinheiro porque você tem que pagar aquele espaço lá. Não é de graça. Todo mês você desembolsa um valor para estar com as suas tralhas lá guardadas, coisas se estragando, podendo ser vendidas, né, trazendo renda para você ou presenteadas, agradando pessoas, e tá lá parado. Entende? Agora aqui no Brasil é pouco que acontece, mas acontece.
já tem bastante locais, esses estados maiores, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Acho que alguns estados também pontuais do Nordeste. Também não andei pesquisando muito sobre isso, mas acredito que já tenha. Mas a gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tirar a tralha de casa e colocar em outro local, ela não vai sumir. Ela vai só mudar de lugar. Entende? Você vai continuar gastando dinheiro com a tralha, ocupando tua mente com essa tralha. Você já pensou se os problemas da sua vida, você diz, não, peraí, esse problema aqui eu vou guardar ali dentro do armário e depois eu resolvo. Tem problemas que a gente, procrastina, vai deixando pra trás. Mas isso, enquanto a gente não resolve, a gente fica remoendo. Fica trazendo mal-estar aqui dentro do peito, na mente, a gente adoece. Então, por que não tratar as suas coisas do mesmo jeito dos problemas? O problema vocês procuram um dia após o outro tentar resolver o mais rápido possível. Por que não resolver as suas coisas? Que na verdade, a maioria das vezes são coisas que se tornam tralha porque você não usa, porque não faz sentido para você hoje. E aí você só mudou de lugar, continuou tendo despesas com essa tralha. Ela tá lá parada, gerando aquela energia ruim, que também a gente já falou, e ocupando a tua mente. Então, aproveita e pensa nisso. Se você precisa de um local desses, tudo bem, não é problema. Como eu disse, cada um faz o que quer com as suas coisas, com a sua vida. Mas imagina você usando esse local como um sócio seu, uma ajuda para você, não um empecilho, porque se você, como eu falei, se você trabalha com vendas ou com algo, com coisas que você precisa ter um estoque, tudo bem, você vai estar circulando aqueles produtos, você está sempre indo lá, fazendo uma limpeza, tirando, colocando, então a energia flui. Aquilo ali não vai te incomodar, aquilo ali vai te trazer um bem-estar, porque você vai pensar, poxa, meus clientes vão vir atrás de mim, eu tenho estoque lá. Eu tenho coisas lá que eu posso ir lá buscar e vender, guardar umas coisas na minha casa. Quando for saindo, eu vou lá e pego mais, compro mais e ponho lá. Então tá circulando. Agora você alugar um espaço, gastar teu dinheiro por mês, sei lá por quantos anos, para guardar a tralha, eu acho que não é uma coisa tão interessante assim. Não é verdade? Então vamos continuando aqui. Sejam bem-vindos, tá? Tem gente entrando aí. Então, pensa nesse dinheiro. Pensa nesse tempo que tu gasta indo lá. Eu não sei se vocês já assistiram The Big Bang Theory, que é um seriado onde tem uns personagens nerds, sabe? Tem o Sheldon, que ele é muito metódico, ele adora guardar coisas. Ele tem esse storage. Coisas que quando ele era criança ele guarda lá. E um dos episódios ele vai visitar lá e lá tá tudo muito sujo, muito cheio de poeira. E quando ele entra, eu percebo, uma interpretação minha, que ele tem algumas alegrias, mas que também tem alguns mal-estar, sabe? Uma sensação ruim. Então, às vezes, quando você guarda coisas, por mais que te dão lembranças boas do passado, ou que te dão lembranças do passado, às vezes, como não faz mais sentido hoje, te deixam um pouco mal. E por mais que você vá visitar esse seu espaço que você alugou, ele não é um local que te deixa tranquilo, sabe? Então, como eu disse, se você alugou temporariamente, tá ok. Passou de um ano, rever. Você precisa daquelas coisas que estão lá de verdade? Você precisa, esse dinheiro que você está investindo todo mês, por menos que seja, se for um espaço pequeno, né? Porque o valor vai crescendo de acordo com o tamanho do espaço que você aluga. Mas se você vê que tá só te tirando dinheiro, tá te ocupando a mente, mesmo estando longe, rever esse local, certo? Então, se a sua vida mudou hoje, se essas coisas que estão lá no storage, ou dentro de um quarto na tua casa, dentro de um armário, se hoje elas não fazem sentido, tá lá há muito tempo guardada, então se desfaz elas. Faz essa separação nas 4 caixas que eu te falei, para já te ajudar a tirar aquele cantinho que você já diagnosticou como o canto da tralha e vai desocupando, vai ganhando espaço e vai aliviando tua mente,
fazendo a energia girar dentro da tua casa, tá? E aí, gente, vocês estão gostando? O que é que vocês fizeram na semana? Destralharam muito? Então, a minha ideia aqui para vocês é fazer com que vocês reflitam, revejam as suas coisas, olhem com outro olhar, ressignifique as coisas que você tem, para que você consiga separar, realmente entendendo o que te faz bem hoje, o que te ajuda a crescer hoje, a te dar produtividade, te dar praticidade no teu dia, quando você vai sair para trabalhar, quando você vai fazer as coisas em casa, quando você vai brincar com seus filhos, quando seus filhos vão brincar, quando você quer ler um livro, você sentar na sua mesa, sua escrivaninha lá, seu escritório e ter um espaço para tu estudar, deitar na tua cama sem ter nada por cima. A gente já falou bastante sobre essas coisas, né? Então, depois que a gente faz tudo isso, que a gente diagnostica o local, já sabe o nível mais ou menos do que você precisa ali atacar, você já consegue separar em categorias, para você ir aos poucos se desfazendo das coisas. A gente sabe que depois que faz esse detox, a gente precisa manter, né? E aí, pra gente manter, a gente precisa saber o que causa essa tralha. Por que ela volta, por exemplo? Às vezes ela tem um foco, você começa a identificar ali a tralha. Aí você tira aquela tralha. Só que você não identificou ainda a causa. Você tá só enxugando o gelo. Ah, surgiu aqui, ali tem um livro que eu já li, não quero mais, eu vou tirar dali. Aí quando passa 2, 3 semanas, sei lá, um mês, tem lá mais 2 livros lá em cima. Meu Deus, por que volta pra ali? Aquele livro no lugar dele não é ali. O que tá acontecendo? O que tá causando essa tralha voltar? Né? Então existem os geradores de tralha. E aí você pensa, será que eu tenho isso aqui? Eu consigo identificar esses focos? Essas causas existem aqui na minha casa? Eu vou falar para vocês assim alguns, e aí você acredita que você vai identificar algum na sua casa, nem que seja um, você vai se identificar. Porque é muito comum quando você não conhece os causadores, você vive no meio deles, está lá causando a tralha, você vai só enxugando o gelo, tirando e não consegue entender. Então, quando eu te falar, você vai, realmente é isso acontece. Você vai perceber, tá? Por exemplo, um deles é um grande evento, tá? Quando você se muda, as pessoas aí que mudam muito, ou quando você compra ou ganha um pet, um cachorrinho, um gatinho, um peixe, qualquer coisa que seja, ou tem um bebê. Esses grandes eventos, eles não trazem só essa alegria, né, de ter um pet novo, um animalzinho, as crianças adoram, né, minhas filhas são loucas, pedem demais, mas não é o momento, mas pedem muito. E quando vem um bebê, você pensa que não vem junto, mas, por exemplo, quando você muda, se antes de você mudar, você não fizer esse desapego, você pensar, não, eu vou colocar tudo aqui dentro das caixas, quando eu chegar na outra casa nova, aí eu vou e separo. Não separa. A melhor hora de você desapegar, de você destralhar, quando você vai mudar, é antes de chegar na casa nova. Então, esse evento de mudança, ela traz essa tralha por quê? Porque você não tem esse hábito, esse costume de fazer aquele limpa, separar o que não te faz sentido nessa casa nova. Joguei tanta coisa fora quando eu me mudei. Pois é. Muita gente não faz isso. A pessoa, tudo bem, às vezes é uma correria, mas tenta se organizar. Se você está planejando se mudar, vou me mudar daqui a 1 ano. Então coloca uma data. Não, a partir dessa data eu vou começar a destralhar minha casa, para quando eu for para minha casa nova, eu vou levar só o que eu gosto, só o que eu preciso, começar uma vida nova, com coisas que eu gosto, com coisas que eu uso. Isso é outra vibe, né? Como o povo diz. Uma outra sensação.
E as energias positivas vão para a tua casa nova. Se você pega, coloca tudo dentro de uma caixa e leva tudo para a casa nova para resolver quando chegar lá, destralhar, você vai levar energias ruins para a sua casa nova e você não vai destralhar. Porque você vai ter tanta coisa para organizar, porque no meio das coisas que você gosta e usa tão tralhas, você não vai ter coragem, você vai ter preguiça. Então, às vezes até acontece, não, eu realmente vou me propor a colocar tudo nessas caixas e vou levar lá e quando eu chegar lá eu vou destralhar. Tudo bem, tem gente que realmente consegue se organizar nesse nível. Mas pode ter certeza que a energia ruim foi junto. Quando você destralhar lá, ela vai se dissipar, tudo bem. Mas em quanto tempo? Né? Às vezes a gente não pensa nessas energias que a gente já conversou bastante, que não acredita muito nessas coisas. Tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas pode ter certeza que é um clima diferente quando você leva coisas que você vai usar lá, que você só vai organizar. Quando você estiver organizando, você vai ver só coisas que você gosta na sua frente. E a Fabrícia tá falante hoje, viu? Mas ainda tem coisa para destralhar, sempre tem. Como eu disse, vai diminuindo o nível de tralha pra gente, né, se desfazer. Mas ainda assim, sempre tem. Mas realmente tem coisa que eu só coloquei em caixa para destralhar aqui. Pronto, às vezes você tá tão corrido, né? Mas a energia, nem que você não queira, vai. A energia, né? Diferente, se você destralhar antes. E trouxer até pra você trazer, você traz menos coisa, né? Às vezes você paga pelo transporte. Quanto mais coisas você tem, maior é o transporte que você tem que pagar. E aí vai sair mais caro. Então, às vezes, também ajuda até no financeiro, né? Quando você destralha antes, economiza dinheiro, economiza tempo, diminui a energia negativa ali. Então, tem vários benefícios. Então, quando você muda, que é considerado um grande evento, isso também é um causador de tralha se você não destralhar antes. Ou se você chegar em casa e tentar organizar a tralha e dizendo que depois você vai destralhar. Que ainda tem isso, né? Você diz, quando eu for tirar as caixas lá, eu já vou destralhando, mas às vezes você não faz. Você vai jogando, enfiando em qualquer canto. Entende? E quando vem um bebê ou um pet, você compra às vezes coisas desnecessárias. Porque o meu amigo tem isso e o cachorrinho dele tem isso, tem isso. Aí você se empolga com o animal, se empolga com a criança, faz um chá de fralda, um chá de bebê, onde muitas coisas você coloca na lista. E quando você vai avaliar, você nem vai usar nem a metade daquilo ali. E por mais que sejam coisas em bom estado, coisas novas, mas se você não usa, se não te serve, é tralha. As coisas do bebê que você usa, que você ganhou, e estão lá empacotadas ainda, a criança já fez 1 ano, você ganhou e tá lá. Nem cabe mais na criança. Mas quando você fez o chá de baby, você pediu tanta coisa, ou você ganhou tanta coisa, e aí acumulou tralha. Então, o pet é do mesmo jeito. Aí você se empolga, compra brinquedinho, compra roupinha, aí compra isso, compra caminha, quando vai perceber, tá lá um entulho de coisa no canto e às vezes você não usa, o cachorro nem gosta. Você, as coisas mudam, né? Então esses grandes eventos, eles são causadores de tralha quando você não presta atenção no que você está fazendo, né? Quando você está comprando, quando você está guardando. Realmente eu preciso fazer essa análise. Até quando você vai no mercado ou você vai num shopping, já faz essa pré-análise para que você não traga para sua casa coisas que daqui a 1 mês você comprou e aí, eu nem usei. Aí vai passando e você nem usa. Então já dá para fazer esse pente fino já lá na compra. Eu preciso mesmo disso? Então quando você organiza em casa, você já vê tudo que você tem. Quando você sai para comprar, você vai assertivo. Você compra exatamente o que você precisa. Gente, vou beber uma aguinha, tá? Se não tem ninguém tomando café aí, pode beber água, é a hora, viu? Então, a gente também tem outros causadores. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do Aladdin, né? Então, existe a síndrome do Aladdin. Aí você diz, Fabiola, o que é isso? Né? Tá louca? Síndrome do Aladdin? Se você assistir o filme do Aladdin, da Disney, você vai saber que tem uma música que diz o mundo ideal. Então, a síndrome do Aladdin é o seguinte: você vai esperar o mundo um dia
uma tarde ideal para você destralhar. E aí você diz, não, quando eu tiver a tarde todinha para destralhar, aí eu vou me sentar e vou destralhar. Não, quando eu tiver o dia todinho ou final de semana, pronto, eu tiver de férias, você tá esperando o dia, a data, o mês ideal para você destralhar e aí você nunca destralha. Então, quando você tem essa síndrome, ela é um causador de tralha. Porque você vai esperar um dia bom para que você comece a destralhar e esse dia nunca chega. É a mesma coisa quando você compra algo novo e fica lá no teu armário com etiqueta, porque você fica esperando a festa, o encontro, o momento exato, ideal para você usar. E aí esse momento nunca chega. Então, não vai nessa onda de síndrome do Aladim. Não espera o dia ideal, o momento ideal, para que você comece o teu destralhe. Já falei várias vezes aqui que você pode começar aos poucos. Você pode, durante um mês, por exemplo, né? Porque cientificamente comprovado que em 21 dias, se você faz 21 dias a mesma coisa todo dia, ela se torna um hábito. Então eu gosto de esticar um pouco mais, 30 dias, para garantir, tá? Então você usa 30 dias e a cada dia você passa no cômodo da sua casa e tira algo que você não está usando, que não está em boas condições, que não te serve mais, que você não gosta. E isso já te dá esse hábito. Então, se você tiver esse hábito, essa síndrome do Aladim vai, mesmo que ela queira se alastrar, vai diminuir. Por quê? Você vai ter já aquele costume de retirar, então não vai acumular tanta coisa. E aí você não vai precisar esperar um dia ideal, porque você já está tão acostumado, talvez até você sinta a vontade. Não, hoje eu não quero tirar só uma coisa, eu vou me sentar aqui, abrir essa gaveta e vou limpar ela e vou tirar várias coisas que não me servem mais. E aí eu costumo dizer, né? Melhor feito do que perfeito. Mas não é mal feito, tá? Às vezes a pessoa confunde. Não, eu vou fazer mal feito mesmo, mas tá feito. Não tá perfeito, mas tá feito. Tudo bem, né? Eu não gosto muito de dizer isso. Eu prefiro que você faça bem feito do que perfeito, porque é diferente. Quando você se dedica, você senta e hoje eu vou organizar essa gaveta. Faça bem feito, não precisa ser perfeito, até porque não existe perfeito, só Deus. Por mais que você queira, alguém chega e diz, está perfeito, mas não está perfeito. Ninguém faz nada perfeito. Faz bem feito. Então faça com carinho, com gosto, mas faça. Não espere, eu vou fazer só quando Você vai colocar uma crença limitante. Só vou fazer isso, só vou fazer esse aquilo. Não espera, certo? E aí também tem um outro causador, né, que é o tudo ou nada. Parecido com esse da síndrome do Aladim, que espera o dia ideal. Só que, nesse caso, você espera um dia que você possa fazer tudo. Você tem um closet, um armário de roupas, um guarda-roupa enorme. Aí você olha assim pra ele, não, eu só vou começar a destralhar, só vou começar a organizar quando eu puder organizar ele todinho. Aí ele é um guarda-roupa enorme, por mais que não seja enorme. Não dá pra fazer em um dia, não dá pra fazer em 1 hora, 2 horas, meio-dia, não dá, por exemplo. Mas por isso, aí você usa essa desculpa pra não começar. Porque você só quer fazer, ou faz tudo ou não faz nada. Então, quando você fica nesse pensamento, você acaba realmente não fazendo. Porque você só se propõe, você mesmo se sabota. É você que põe isso na sua mente. Eu só vou fazer quando eu puder fazer tudo. Não. Isso não te ajuda. Então, isso é um causador de tralha, porque vai acumulando, cada vez mais teu armário vai ficando desorganizado e você não consegue, em um determinado dia, parar para arrumar e organizar ele todo, e aí você nunca faz. Então, vem aquela mesma coisa que eu falei. É melhor bem feito do que perfeito. É melhor você fazer uma gaveta do teu armário hoje do que não fazer nada. Porque quando você começa a fazer, você ganha um ânimo para fazer. Quando você vê organizado, você já pensa, não, às vezes você já, não, hoje eu vou organizar só essa gaveta.
Aí você fica tão empolgado quando você vê o resultado dessa gaveta, não, vou fazer mais essa. E às vezes você nem tem tempo, ou melhor, não se programou para fazer 2, 3 gavetas, mas você se empolga tanto que acaba fazendo. E é aquela questão, quando você quer, você dá um jeito. Você não dá desculpas. Então, só começa. E deixa desse pensamento, ou vou fazer tudo, ou então não faço nada. Não. Faz um pouquinho a cada dia. Se você só tem 15 minutos, te senta e faz 15 minutos. Várias vezes eu já, às vezes dobrando mesmo uma roupa, ou separando para lavar, eu já olhei nessa peça e já não me serve mais. Eu já tiro. Isso também já ajuda. Eu não vou esperar lavar a roupa, dobrar a roupa, guardar, para quando eu for organizar no meu armário, aí eu tiro ela. Não. Se eu já identifiquei ela como que não me satisfaz mais de alguma forma, então eu já elimino, já separo para uma doação ou para um conserto, às vezes está só com um defeito e eu não estou usando ela por causa disso. Ou realmente não cabe mais em mim, meu corpo mudou, eu engordei, emagreci. Entende? Então não espera aquele dia onde você vai poder fazer tudo. Começa do pouquinho. Eu só posso tirar um cabide. Tem um cabide lá com 5 peças lá. Eu só posso tirar esse cabide, olhar as roupas que tem, colocar a que eu mais gosto, deixar lá e as outras separar. Tá ótimo. Porque isso vai criando uma vontade. Toda vez que você abrir seu armário e ver que ele tá diferente, que ele tá mais prático, ele tá mais bonito, você vê tudo que você tem, você vai ficando mais entusiasmado para fazer o resto. E aí vai ser mais rápido do que você imagina. Então, tudo começa aqui. Você vai observar que grande parte desses causadores que eu tô falando para você, eles começam aqui. São coisas que você instala na sua mente, ou que alguém te disse, ou que você ouviu, e você aceitou como verdade absoluta. E aí você não consegue sair do lugar. Fazendo da forma que você aprendeu, ou que você ouviu, e você não julgou, você não pensou, e aí tá fazendo mecanicamente. Certo? E aí, como eu tô falando de coisas da mente, então, mais um causador são as desculpas, que eu até citei algumas aqui, e as crenças limitantes. Como essa de, hoje eu não consegui um dia para fazer, então eu não vou fazer enquanto eu não conseguir esse dia ideal. Não vou fazer porque eu não consigo fazer tudo. Isso são crenças limitantes que te limitam, que te travam e não deixam você avançar. Por exemplo, eu não consigo me organizar. Se você colocar isso na sua cabeça, como qualquer coisa que você colocar na sua cabeça, se torna verdade. Então, você tem que dizer, eu consigo me organizar. Coloque frases positivas na sua mente, que você consegue se organizar. Não é porque você acha que você não consegue, que você não vai conseguir. Isso depende muito mais de você do que as pessoas ao redor. Porque às vezes a gente até usa, só vou começar a organizar quando alguém me ajudar. Quando a pessoa tiver tempo de folga. Não faz sentido. Tem que partir de você, tá? E outra frase também que a gente diz muito, até na live passada, teve uma pessoa que comentou, disse, sou bagunceira. Você já definiu isso, a sua identidade é essa, eu sou bagunceira. Tipo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Não! Coloca na tua mente, eu sou organizada. Se você disser que você é bagunceira, você é. E aí, tuas atitudes, tudo que você for fazer, vão demonstrar que você é o que você pensa que você é. Então, se você pensa que você é organizado, você é. Não estou dizendo que eu sou organizado, de repente está tudo organizado. Não, você vai trabalhando. Porque com certeza, essa sua crença limitante de que você é bagunceiro não foi de um dia para a noite. Talvez quando você era criança, seus pais, sei lá, amigos, cuidadores, diziam que você era bagunceiro. E aí a sua mente absorveu isso e você cresceu achando que você é bagunceiro. Então, o que as pessoas dizem de você não define quem você é. É o que você diz de você, tá? O que você pensa, se você a partir de hoje você diz eu sou organizado, eu sou organizada, então você vai trabalhar para isso. A sua mente vai começar a te fazer se mover com essa afirmativa, eu sou organizado.
E outra também que as pessoas dizem, que eu acabei já de falar, né? Já nasci assim e acabou-se. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Pau que nasce todo, nunca se endireita, né? Também não. Se você achar, você concordar, não é porque eu nasci assim, porque me disseram que eu sou assim, que eu vou viver e morrer assim. Até porque a bagunça, a tralha, ela te atrasa. Então, muitas pessoas vão querer te definir com coisas negativas para que você não avance. Então, faça que nem aquela tartaruga da história da lebre, a tartaruga, não sei se vocês conhecem. Quando elas estavam numa corrida, as pessoas gritavam que ela não ia conseguir. Uma tartaruga competindo com a lebre, quem é que ganha? E quem foi que ganhou na história, para quem conhece, foi a tartaruga. Por quê? Porque ela não escutava o que os outros falavam. Ela não desistiu. E ela continuou e ela ganhou. Né? Vocês quiserem, procurem na internet como é que é a historinha. É interessante, assim, uma lição de vida bem interessante. Porque a gente escuta tanto do que os outros dizem e a gente deixa as pessoas dizerem quem a gente é. E aí a gente acaba se afundando cada vez mais, acreditando que a gente é o que dizem e não é assim. Tá? Então tira essa da tua cabeça que você é bagunceiro, que você nasceu assim, que você não vai mudar. Não existe isso. Depende de você mudar, tá? E aí tem gente que também diz, eu me acho na minha bagunça. Eu também já comentei em uma live anterior que realmente tem gente que se acha na sua bagunça. Mas eu tenho certeza que essa pessoa se diz que se acha na bagunça porque ela ainda não conheceu a organização. Porque quando ela conhecer a organização, ela vai se libertar e vai ver a diferença do nível de evolução que ela vai ter, comparando a vida dela antes numa bagunça e depois na organização. Você avança, você cresce, você evolui, você é mais produtivo na organização, você ganha tempo, você economiza dinheiro e às vezes até ganha dinheiro. Depende de como você vê e usa a organização. E reorganiza a tua casa, a tua vida. Então, essa crença de que eu me acho na minha bagunça, vamos tirando um pouquinho, tá? Porque você pode até se achar, tudo bem. Mas se um dia você tá fora de casa, precisa de algum documento, precisa de alguma coisa, liga pra tua casa, pro teu esposo, pra tua esposa, pros teus filhos, teu pai, e de repente você diz, pega aí o meu documento tal, aí tá onde? Não, tá assim, a pessoa não vai achar. Não sei se já aconteceu isso com você. Então, às vezes, você mesmo que se acha na sua bagunça, precisa de alguém que ache as coisas na sua bagunça. Só que ela não conhece a tua bagunça. Como ela vai achar? Então, são exemplos que às vezes acontecem, pode ser raro, mas acontece. E tem muitos outros que, se você parar para pensar, você vai perceber o benefício de ser e estar organizado. Entende? Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Então, você diga frases positivas. Eu sou organizado. Eu posso até me achar na minha bagunça, mas eu preciso me organizar para que eu ajude as pessoas a me ajudarem quando eu precisar. Entende? E um causador também bastante assim, eu acho que ele é desses que eu tô dizendo, talvez seja o top, sabe? Deixei esse mais pro final, mas ele é top. Porque ele realmente é um causador forte que a gente tem que trabalhar, que é a procrastinação. Que é aquela arte de você deixar para depois, deixar para outro dia. Não, depois eu faço. E aí você faz várias coisas e às vezes tem aquela coisa que você vai empurrando. Você vai empurrando, mas é a mesma coisa daquela tralha que você colocou lá naquele storage lá, que ela tá lá e ainda te incomoda na mente. É a mesma coisa quando você tem um problema, quando você tem algo para resolver e você vai empurrando com a barriga, usando a desculpa de que tem outras coisas para resolver e por isso que ainda não resolveu aquele. Mas não é necessariamente isso. Você tá deixando para depois, você tá procrastinando por algum motivo e vai te incomodando. Tá? Então essa é a arte de deixar para amanhã. E aí aumenta a tua tralha emocional fazendo isso e a tua culpa. Você cada vez mais se sente culpado porque não está resolvendo aquele problema.
Aí você vai e diz, não, é porque eu não resolvi aquele, porque tem esse. Mas você sabe, no fundo, que o motivo não é esse. Que você não resolveu porque por algum motivo você tá com medo, não tá querendo resolver por algum motivo, né? Então você com você mesmo, você sabe que tem coisas que você procrastina, que você deixa para depois, que você pode resolver e você deixa para depois. Isso aumenta demais a tralha emocional. Te deixa de uma maneira que você adoece fisicamente, mentalmente, te deixa com mau humor, e aí vai. São malefícios que perde de vista, certo? Então, sabe o que você pode fazer? Faz uma lista de prioridades e se propõe a resolver. Se você sabe que esse teu problema que você está deixando para depois, ele é prioridade, então coloca a prioridade e resolve. Porque você vai perceber que quando você resolver isso que você estava procrastinando, vai te dar um alívio. Então faz listas. Já comentei bastante com vocês que listas são coringas na organização. Lista de supermercado, listas de prioridade, listas de tarefas para fazer na casa, lista de tarefas para orientar teus filhos, listas e mais listas, e você se faz nas listas. Então, se você tem muita coisa para resolver no teu dia, prioriza. Porque quando você prioriza e resolve, vai ficando outras coisas, porque você não tem como resolver tudo. Às vezes são coisas que não dependem de você, realmente o dia está muito cheio, por algum motivo os dias anteriores você não conseguiu se organizar e acumulou esse, mas nesse que está acumulado, mesmo assim você faz essa lista, separa em prioridades e se propõe a resolver essas prioridades. Quando você resolver tudo, você pode fazer uma nova lista. Se ainda sobrou tempo nesse dia para você, refaz a lista, coloca outras prioridades e continua. Se não, refaz uma para o dia seguinte e se propõe a resolver de acordo com como você colocou. Porque se você faz essa lista de prioridades e procrastina, não adianta. Então, te propõe a resolver a prioridade e não procrastina. Certo? E por último, de vários que, se eu for aqui, a gente vai levar talvez o dia todo para falar, mas esses foram os que eu achei bem importante, que são bem pontuais no nosso dia a dia. E deixei por último o consumo compulsivo. Esse, junto com a procrastinação, faz assim um par romântico inesquecível e deixa a gente assim numa situação de tralha enorme. Então, comprar compulsivamente, sem necessidade, às vezes só para, né, às vezes as pessoas, né, hoje em dia tem muita ansiedade e querem preencher aquele vazio da ansiedade que está sentindo comprando. E vai e compra, às vezes come muito, às vezes compra muito. Então, ao invés de você fazer isso, né, às vezes é questão mesmo de tratamento. Como eu já falei também, a questão dos acumuladores. Às vezes, quando você tem essa ansiedade, que é pontual, que você não consegue conter e sempre quer sair para comprar e compra e não consegue sozinha resolver, procura um profissional para te ajudar, um psicólogo, uma pessoa que te oriente, né, na parte psicológica, para que você comece a destralhar, comece a evitar essas compras desnecessárias. Porque quando você trata o problema, fica mais fácil você resolver o resto. Agora você não quer tratar o problema e aí fica querendo atacar só as consequências. Ah, minha consequência é comprar. Aí então tudo que eu vou comprando, o que eu não quero mais, eu vou jogando fora. Mas você vai continuar comprando. Então, se você não tratar essa compulsão, você vai sempre estar comprando e sempre estar destralhando demais. Porque não é problema você estar destralhando, que sempre vai estar. Mas se você não tratar essa compulsão que você tem, o ritmo do teu destralhe não vai acompanhar. Então você começa destralhando e você percebe que não está dando certo. Eu continuo comprando sem. Então isso não é a questão só prática. É muito da tua mente. Então trata a tua mente. Começa aos poucos. Né? Quando você identifica o problema, fica muito mais fácil. E aí a organização ela vem como teu aliado nesse teu tratamento que começa no psicológico e parte na prática. Então te ajuda demais a organização nesse teu tratamento
da compulsão, né? Que às vezes acontece muito, passa a ser uma doença. Mas também tem pessoas que têm um nível mais baixo, que não chega a ser doença, mas continua comprando. Desnecessariamente, às vezes não faz o destralhe e acumula demais, né? Então, ao invés de você comprar objetos materiais, né, demais, troca por experiências. Ao invés de teu filho, todo mês, toda data comemorativa é um presente, é brinquedo, é roupa. Às vezes tá cheio de roupa, cheio de sapato, cheio de brinquedo. Ao invés de fazer isso, leva ele para passear. Às vezes um tio, uma tia quer dar um presente, não sabe o quê. Leva para assistir um filme. Pode ser uma dica para algumas tias, né? Familiares e tal. Mas é sério, você, até para você mesmo, com a sua família, com seu esposo. Quer dar um presente pro seu esposo? Ao invés de comprar um presente, já que ele já tem coisa, você fica pensando, às vezes, meu Deus, essa pessoa tem tudo, o que é que eu vou comprar pra ela? Compra uma experiência. Sai com ela pra bater um papo. Lá, leva no Beach Park. A pessoa, às vezes, tem uma criança que nunca foi no Beach Park. Sei lá. Um final de semana. Ou, às vezes, até um parque mesmo, um cinema e experiências. Um zoológico, a criança nunca foi num zoológico. A pessoa já adulta nunca foi num zoológico. Um parque, um jardim. Tem tantas coisas que você pode fazer sem precisar estar comprando. Então, troca esses bens materiais, essas tralhas que às vezes vão se tornar tralhas, por experiências. Porque por mais que acabe, vamos supor, você tenta uma experiência boa e, Deus me livre, às vezes acontece um evento ruim nessa experiência que você tentou trazer, né? E fica uma lembrança ruim. Mas isso você também pode, aos poucos, destralhadamente. Mas isso é mais difícil. Concorda comigo? Que é muito mais fácil você, comprando coisas, elas te trazerem mal-estar, do que você vivenciando experiências. Você, por mais que você viaje, não seja a viagem da sua vida, mas, poxa, você foi, conheceu pessoas, conheceu lugares, culturas, você fez coisas diferentes, você vai ter história para contar para os seus filhos, se você não tem ainda, para os seus netos, se você já tem filhos. Então, é muito mais valioso, certo? E lembrar você que você não está só. Não está só nesse processo. Eu também estou com vocês. Né? Terça-feira eu postei uma story aí falando aqui, estava fazendo um destralhe de roupas das minhas filhas, repassando para uma prima que pode usar e depois ela me devolve para minha outra filha. Olha que processo legal, que economia que a gente faz. A minha filha mais velha, eu passo as roupas para minha prima e quando a minha prima não cabe mais na filha dela, ela me devolve para eu usar na minha filha mais nova. Eu economizo, ela economiza. A gente não fica abarrotado de coisas, porque aquelas coisas não estão paradas lá sem utilidades. Não cabe na minha mais velha, mas não vai ficar parada esperando caber na minha mais nova. Eu vou passar para ela, vai continuar sendo usada, e criança não estraga muito roupa, porque perde rápido. Então, isso são ideias e pensamentos que você pode ter e que você sabe e percebe que não está só. Tá? E eu tô aqui, você tá aí, tem milhares de pessoas no mundo, né? Até que em níveis mais altos que a gente de tralha. Então, esse pontapé que a gente deu desde o início da primeira live, né? Nós estamos na 4ª live. Por mais que você pense, tá muito repetitivo, mas você percebe que a cada live tem um acréscimo, um detalhe que não foi falado, que não foi visto. Tem detalhes que são falados novamente porque ajuda a refrescar na nossa mente e fixar o entendimento da necessidade do destralhe e do detox da nossa casa. Então, esse assunto vai ainda permanecer. Você que está gostando, encaminha para alguém que gosta também desse assunto, ou que precisa entender um pouco sobre isso, e ajuda a outras pessoas, como você, se você acha que está sendo ajudado, ajuda outras pessoas, e a gente vai continuar nesse processo. A cada live a gente avança um pouco mais, tá? Eu sempre estou esperando de vocês perguntas, dúvidas, tá? As fotos do antes e depois, para que a gente possa engajar mesmo e vá fazendo esse processo junto, entendendo que é uma sequência, né? Não tem como a gente começar uma organização sem um destralhe.
Começa lá do Destralhe, que foi a minha primeira live, que tralha atrapalha. Quem assistiu sabe, né? Quem não assistiu, vai lá no perfil que tá lá, viu? Então, é esse processo, tá? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, mais uma vez. Tem pessoas aqui que estão sempre marcando presença e eu fico muito feliz, tá? Voltem sempre, tragam mais gente, indiquem o canal, que não é o canal do YouTube, né, que eu também tenho, mas eu não divulgo, mas é o canal do Instagram, né, é um meio que você tem de conhecer, de aprender algumas coisas, então indica o meu Instagram, tá, e repassa também esses conhecimentos, pratica na tua casa, tá, e se você tiver alguma pergunta, enquanto eu estiver pousando aqui para o print, tá, por favor, façam um print, vocês vão pensando na pergunta, e aí assim que eu tirar a pose do print, vocês já fazem a pergunta, tá? Vamos lá? Foi. Então, gente, alguma pergunta? Se vocês não têm nenhuma pergunta, tem alguma, sei lá, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram saber mais na frente? Teve uma pessoa que logo nas primeiras lives pediu um assunto, né? Eu não esqueci, tá? Desse assunto, é porque como eu tô dando uma continuidade, né? Pra gente não perder esse fio da meada, não ficar um pouco confuso, eu tô deixando um pouco mais pra frente. Mas em algum momento sim eu vou falar. E talvez até tente falar um pouco nos stories, né? No feed, pra vocês irem se inteirando sobre o assunto que a pessoa falou, que é arrumação versus organização, organização versus arrumação, tá? Então, se ninguém tem mais perguntas, um super beijo pra vocês, tá? Espero que tenham gostado, espero vocês na próxima quinta-feira, né? As minhas filhas estão entrando de férias, então eu não sei se eu vou conseguir fazer a live próxima quinta nesse horário, e se vai ser na quinta-feira mesmo, mas eu vou comunicando a vocês, tá? Qual vai ser o dia e horário. E aí a gente vai se falando, como eu falei, qualquer dúvida fala lá no direct que eu respondo, tá? E muito obrigada e até a próxima. Tchau!